Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo e com você? Tudo bem, prazer estar aqui hoje. Prazer Tava, demor... meu. Tava demorando um pouquinho, mas eu acho que agora normalizou. Eu não estava conseguindo entrar. Acho que agora É, tá não, ok. aqui também, esse horário é pesado, tem muita gente fazendo live, sabe, Alessandro? É verdade. Então vamos lá, o tema é interessantíssimo, temos muito assunto e por mim eu ficava até cobrir os assuntos todos, porque é uma coisa que eu amo, que é falar de intestino, de microbiota, né? Creio que você também. Sim. Então, fala um pouquinho para o meu público, sua história, sua formação, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A minha formação, eu sou farmacêutico bioquímico, né? Eu sempre atuei na área de microbiologia, principalmente na área de doenças infecciosas, né? Então, a minha atuação sempre foi com microbiologia diagnóstica, mas no sentido de bactérias causando doenças, né? Então, causando infecções. Então, eu sempre atuei nessa área que a gente chama de microbiologia clínica. Mas, uns anos para cá, né, com o avanço da tecnologia, e a gente tem um avanço exponencial da tecnologia de sequenciamento e a capacidade hoje de gerar dados de informações genéticas, seja das nossas células, ou seja de células bacterianas, hoje é gigantesca. Né? Tanto que eu vejo que um grave problema que a gente tem hoje na ciência é que o homem não está conseguindo acompanhar a quantidade de dados que ele está gerando. A gente tem uma capacidade de gerar uma quantidade gigantesca de dados e que a gente ainda não está conseguindo entender muito bem essas informações. Né? Então, isso é um grande desafio da ciência, e como eu falei, isso a gente vai falar especificamente de microbioma, e a gente pode falar também depois de relação de associação ou relação de causalidade. Hoje a gente tem muito a relação só de associação, a gente não tem ainda tantas estudos demonstrando causalidade de alterações do microbioma, né? A gente pode falar depois melhor sobre isso. Mas o que fez com que eu virasse essa chave, digamos assim, na minha trajetória profissional, apesar que eu atuo também na parte da microbiologia clínica tradicional, essa do diagnóstico, inclusive eu sou professor na universidade, atuo em laboratório de análises clínicas, controle de infecção, que é com pesquisa também, mas desde esse avanço, e como eu tenho um filho autista, essa questão, né, da importância dessas bactérias intestinais em, no nosso bem-estar físico e mental, e principalmente para entender algumas coisas com relação às manifestações clínicas dele, me fizeram, a partir do começo dessa década, começar a olhar um pouquinho mais para isso tudo que estava acontecendo na ciência, né? Olhar com mais carinho. E realmente, se a gente pegar nos últimos 10 anos, o que tem saído de artigo falando sobre essas associações, esse papel da microbiota intestinal nos mais variados processos, porque se a gente pensar, né, e essa questão quantitativa de número de bactérias, quanto bactérias que a gente tem para cada célula humana, tem gente que fala que é 10 vezes mais, tem gente que fala que é o dobro, tem gente que fala que é mais ou menos a mesma coisa, mas isso não vem muito ao caso, né? Isso é número. Mas que há uma interação muito importante, que essa interação vai ser fundamental para vários desfechos em nossa vida, né? Seja para promover saúde ou para gerar doença, até mesmo o nosso bem-estar mental, né? Então e sempre que a gente fala de microbioma, a gente está falando também da questão da alimentação, as duas coisas estão intimamente relacionadas, uma depende da outra, e o microbioma vai ser modulado pela alimentação, né? Não sou muito a favor do que tem. Até coloquei um post ontem sobre isso, sobre essa vulgarização do uso de probióticos. Né? Eu acho que probióticos são muito importantes, mas eles precisam ter um uso consciente por um determinado tempo, com as cepas específicas para aquele paciente, então precisa passar por um profissional da saúde, mas hoje se fala muito, né, de probiótico é importante, as bactérias intestinais, e é um suplemento de venda livre, e muitas pessoas acabam utilizando o probiótico e não importam com a alimentação, não. Agora eu estou com probiótico, eu posso comer
meu cheeseburger, posso comer, enfim, né? O meu doce, as coisas que eu gosto. Não é assim, né? Infelizmente, a gente vê, não sei na sua experiência, mas as pessoas, a humanidade de uma maneira geral, ela sempre está em busca das pílulas mágicas, né? Ah, eu quero emagrecer, eu vou tomar esse medicamento aqui para emagrecer. Eu vou tomar essa fluoxetina, vou tomar, enfim, quero dormir, vou tomar Rivotril. Estou com dor de cabeça, vou tomar Neosaldina, né? E não é assim que funciona. Não é assim. E Verdade. o que é mais legal de tudo, as pessoas procuram soluções mágicas e também procuram soluções complexas. E o que eu vejo, assim, que a grande questão é que é tudo tão simples, né? É só a gente voltar a fazer o que os nossos avós faziam, né? Comer melhor, ter uma alimentação mais saudável, praticar o mínimo de exercício físico, e praticar exercício físico não quer dizer você ficar todo dia 2 horas na academia, exercício físico é você se movimentar, né? E dormir bem. Então são coisas assim simples que são acessíveis a qualquer pessoa. E hoje também o que é interessante, né? E eu estou falando tudo isso até para contextualizar a minha mudança, né? Que hoje essa informação ela está acessível para todo mundo. Porque se você entrar agora no Instagram, você pode escolher, né? Dentro de qualquer área de interesse, você vai ter lives, você vai ter conteúdos, posts no YouTube de muita qualidade, né? E gratuitamente. Então, hoje a gente tem acesso. E quando o meu filho nasceu há 18 anos atrás, isso não existia. Hoje seria muito diferente, né? Muitas coisas a gente teve que aprender na raça, porque não tinha toda essa estrutura, não tinha toda essa visão que hoje é muito mais comum, né? De um contexto multidisciplinar de acompanhamento, né? Então, hoje tudo é mais fácil, está tudo ao alcance das nossas mãos, essas ferramentas. É só você pegar e usá-las de maneira adequada. Então, há aproximadamente 3 anos que eu venho atuando também nessa questão do diagnóstico de desbiose intestinal, nesses testes de sequenciamentos genéticos, né? Que é algo também que me traz bastante prazer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, com uma consultoria nessa área, e que está aumentando bastante porque há uma demanda do mercado, né? E a gente até pode discutir a importância também de se fazer esse sequenciamento. Muitas vezes eu até falo para o pessoal que hoje, agora mesmo, faz 15 minutos, uma médica me procurou, uma médica de Porto Alegre, pedindo para eu passar valores para ela. Eu disse, não, primeiro eu vou mandar para você um modelo de laudo para você ver se realmente isso vai ser assertivo na tua prática clínica. Porque, assim, primeiro a pessoa tem que entender o que é um teste para verificar, né, se realmente isso vai fazer sentido para os seus pacientes. Porque tem um movimento na internet e nas mídias sociais falando, né, de microbioma, de probiótico. Sim, E como é um exame de alta tecnologia, existe muito esse hype, né? Então, assim, eu sim. sempre gosto de desmistificar. Dá uma olhada, ver, ó, é isso aqui. Te interessa? Funciona para ti? Ah, ok, então a gente pode conversar. Né? Que é uma estratégia Alessandro, anticomercial. Oi. sim, Alessandro, eu creio que o meu intuito geral com chamar profissionais como você, de excelente gabarito, tudo, eu já conversei com a médica que ela é vinculada a uma indústria farmacêutica, porque ela me apresentou um produto, eu gostei, achei interessante. Aqui, o que eu quero é aprender coisas novas, como se eu fosse um leigo mesmo. Então, não tem problema algum você falar do seu produto. Eu quero conhecer o seu produto, entendeu? Pode falar como se estivesse explicando para um leigo. O que tem no seu produto, eu quero entender ele. Não, claro, não tem problema nenhum, né? É só o que até eu havia comentado com você. Eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, só para entender que a gente não está aqui para fazer uma propaganda, né? Até porque, assim, eu sou um consultor de uma empresa que faz, como tem várias empresas, né, que tem esse produto que é o sequenciamento do microbioma intestinal, né? Que é uma informação extremamente complexa. Por quê? Porque a gente vai estar falando de um ecossistema bacteriano que é formado por aí 30, 40, 50 mil espécies diferentes de bactérias. Então, esse é um dos primeiros conceitos, né? Porque, assim, quando a gente fala do microbioma intestinal, muitas vezes, e o médico procura muito por isso, né? De uma maneira geral. O que é o normal?
Não é? O normal é você ter uma glicose até 99, o normal é o colesterol ser até, sei lá, 200. E é muito difícil a gente falar em normal. O que é o normal? Né? A gente tem alguns parâmetros. Agora, porque o microbioma intestinal ele vai variar de acordo com muitas características, com a sua idade, com a sua alimentação, com a sua genética, com o que você usa de medicamentos, com o tipo de parto que você tem, né? Exercícios, enfim. Então é muito difícil da gente estabelecer um padrão de normalidade. Agora, é muito fácil você verificar um padrão de anormalidade, Sim, né? sim. Quando há uma desbiose, um desequilíbrio. E uma das principais características é diversidade. Então a gente precisa ter uma Qual, qual que, diversidade qual que é, bacteriana. qual que é o nome do seu produto, Alessandro? Só para eu Eu sou um conhecer. consultor da DASA, né? A DASA é um laboratório que está no Brasil inteiro, né? Através das suas marcas, mas também através do laboratório de apoio. Né? É o maior laboratório de análises clínicas do Brasil, maior da América Latina, se não me engano, é o quinto maior do mundo. Né? Então é uma rede grande que tem um braço, que tem uma empresa dentro da DASA que se chama GenoOne, que faz esse diagnóstico genético, não só de microbioma, aliás, o microbioma é a menor parte, né, do que é feito lá, né, doenças genéticas de uma maneira geral. Né? Qualquer teste genético, seja até para diagnóstico de algumas doenças genéticas, farmacogenômica, é feito lá. Né? Pronto. Chegou um paciente meu, eu quero fazer esse teste. Como é? Como é que eu colho? O que que eu colho? Para onde eu envio? Tira esses detalhezinhos para a gente. Bom, a amostra de fezes, né? As fezes, hoje a gente tem uma possibilidade. Existe também várias empresas que fazem. Você pode enviar até pelo correio. Você compra o teste um site na internet, você recebe um kit de coleta, que é uma coleta simples, né? Coleta as fezes, aí cada empresa tem o seu via de transporte, mas normalmente tem uma solução conservante do DNA bacteriano. Você coleta ali, é muito simples, coloca numa caixinha e envia. Eu acho que hoje a gente tem aí uns quatro ou cinco produtos comerciais mais ou menos com essa característica. Né? Ótimo, O ótimo. que a gente tem, como a gente tem capilaridade no Brasil inteiro, a gente tem a possibilidade da pessoa em qualquer cidade do Brasil comprar esse teste num laboratório qualquer, né? E coletar a amostra e entregar no laboratório. Às vezes ela não quer receber pelo correio, ela não se sente confortável, né? Principalmente aquelas pessoas de mais idade, né? Não gostam muito desse negócio de comprar na internet, acham arriscado. Né? Então a gente tem, através de rede que a gente chama de apoio de laboratórios, a gente pode fazer em qualquer cidade do Brasil. Né? E aí, claro, quando existe um interesse de um clínico, pode haver até um contrato de envio de kits consignado. Aí tem uma série de condições comerciais assim que até eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu não conheço muito bem quais são essas condições, mas existe facilidade, sim. Né? Quando a pessoa tem interesse, eu passo para o pessoal do comercial. E é caro isso? Só para ter uma noção? Assim, no mercado a gente tem vários preços, né? Uma coisa importante para falar especificamente do microbioma intestinal, existem duas principais metodologias, que é o sequenciamento do RNA16S, que é o RNA ribossomal, que é altamente conservado, que é interessante para a gente conseguir diferenciar as espécies bacterianas. E existe também o shotgun. O shotgun é uma técnica um pouco mais avançada, ela vai detectar também outros micro-organismos, como eucariotos. Né? No caso, é interessante também para a detecção de fungos. Né? O 16S, agora há a possibilidade também de detectar fungos, mas ainda não é um procedimento de rotina. A grande questão é custo-benefício. Né? O shotgun ele é 3 a 4 vezes mais caro do que o 16S. Então, é uma ferramenta que talvez, né, para uma abordagem rotineira, né, dentro de um consultório médico, isso há bastante divergência sobre isso, talvez seja uma abordagem que não seja tão interessante pelo custo-benefício. Né? Tem alguns trabalhos que mostram isso. Mas esse teste, então, ele vai variar aí entre R$ 700 a R$ 2.500. Certo. Tá? E Dependendo de qual. o resultado em quantos dias? Isso chega como para mim? Bom, Chega para o médico, chega para o paciente? sim, existe a possibilidade, né? A gente sempre vai entregar esse resultado para o nosso cliente.
né? O cliente, quem é o cliente? Quem comprou o teste, né? O cliente pode autorizar o médico e aí pode ser feito também esse envio para o médico. Às vezes, se o cliente é a clínica, o consultório, né, esse resultado vai direto para o prescritor. Então, isso vai depender muito, mas isso também é uma coisa que é facilmente combinável, né? Isso é algo simples, de acordo com o interesse do cliente e do médico também, ou do nutricionista, né? Do prescritor. E demora quanto tempo chegar a esse resultado, em média? Agora a gente está com uma dificuldade em virtude do Covid, porque todos esses esforços de sequenciamento genético, né, estão focados, né, os equipamentos, a estrutura, não só equipamentos, mas também recursos humanos, no diagnóstico do Covid. Né? Agora a gente está trabalhando aí com 30 dias úteis, mas normalmente é de 15 a 20 dias úteis. Excelente. Aí tudo também vai depender de uma logística, porque a gente tem um dia da semana que a gente inicia o sequenciamento. Então, se chega na quarta, ele já vai entrar naquela rodada, vai ficar pronto na outra quarta. Agora, se chegar na quinta, ele vai entrar, porque a gente tem que fazer o preparo da biblioteca genômica e fazer extração, enfim, tem uma sequência de reações. Aí, se chegou na quinta, ele vai entrar só na rodada da quarta, por exemplo. Né? Tem sempre um dia da semana que é feito. Excelente. Acho que deu para o pessoal entender bem do que se trata, né? E por que vamos falar dos temas que escolhemos, certo? Uhum. Nosso primeiro tópico, os possíveis mecanismos que associam a disbiose com o câncer. Uhum. O que você preparou aí para a gente? Bom, assim, a gente tem... É importante lembrar que a microbiota intestinal ela vai funcionar de várias formas. Né? Agora, tentando falar com relação ao câncer, né, existe uma relação direta em alguns casos de câncer e indireta em outros, mas ela principalmente, né, atuando como uma barreira de defesa, né? Então a integridade da mucosa intestinal, da barreira intestinal é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que há um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, a translocação de DNA e às vezes até de bactérias inteiras para eles passam pelo lume intestinal e vão para a corrente sanguínea. Isso vai levar a um quadro de endotoxemia, principalmente endotoxemia hepática, que vai levar a uma série de reações metabólicas que vão ocorrer em cascata. Né? Também é muito importante a gente lembrar que a nossa imunidade ela está concentrada no nosso intestino. Né? Então, se a gente pegar todo o maquinário imune, aí em torno de 70% a 80% está focado lá no intestino, porque é um órgão que a gente está sempre sendo agredido, porque a gente está tomando água, bebendo e comendo. Né? E ninguém vai autoclavar ou vai esterilizar uma água ou vai esterilizar um alimento, até porque não faria sentido, porque esses micro-organismos são importantes. Né? Então a gente está entrando em contato. E a gente entra em contato com micro-organismos benéficos e com micro-organismos que também não são adequados, né? Que seriam possivelmente patogênicos. Certo. Essa microbiota intestinal, então, ela vai promover uma barreira protetora, né? Se você tiver essa perda dessa barreira protetora, você tem maior possibilidade de passagem dessas substâncias indesejadas, principalmente bacterianas. Essas bactérias também, elas podem metabolizar agentes potencialmente carcinogênicos, e aí a gente pode falar sobre, principalmente, né, os alimentos industrializados de hoje. As pessoas têm bastante acesso, os antes da vida, né? Eu sempre falo que anti a gente já aprendeu, né? Lá na biologia, anti é contra, né? Então, são contra a vida. Seja estabilizante, acidulante, espessante, né? A gente sabe que eles são autorizados para uso, mas, né, à medida que a pessoa tem esse consumo contínuo, eles podem estar também sendo importantes fatores de potenciais carcinogênese. Também, então, vamos lá, são 5, né? Essa metabolização bacteriana aí, potenciais carcinógenos, entra também os LPS da bactéria. O LPS ele é carcinogênico ou ele é só mais para questão... Imunogênico. Tá. Porque assim, aí o LPS é diferente, né? Porque assim, aí depende do ponto de vista que a gente quer entender, né?
Eu penso nos carcinogênicos, são substâncias estranhas. O LPS, ele faz parte, é um componente externo da parede celular das bactérias gram-negativas. Algumas bactérias gram-negativas, elas fazem parte do nosso microbioma intestinal. Né? A gente sabe que o importante, o que é mais desejado, são os gram-positivos, que tem um componente da parede celular, que é o peptidoglicano, que são conhecidos como os MAMPs, né? Os padrões microbianos associados a micro-organismos, que esses são extremamente benéficos para nossas células intestinais, inclusive até vários desses micro-organismos gram-positivos são produtores de butirato, né, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que são os alimentos indicados para os nossos enterócitos. Então, assim, mas o LPS, ele desde que exista um equilíbrio da microbiota intestinal, vai haver bactéria gram-negativa, mas ela vai estar equilibrada. A partir do momento que ela está equilibrada também, é importante a gente lembrar que essas bactérias da microbiota intestinal, elas vão estimular a expressão de proteínas das células intestinais, que são aquelas proteínas de aderência, né? Como a ocludina, a zonulina, que vão manter as células intestinais fortemente aderidas e com isso não vão permitir que haja um aumento da permeabilidade intestinal. Tá? Agora, o LPS por si só, ele é fortemente imunogênico. Então, o LPS, ele, a partir do momento que ele está passando do conteúdo intestinal para a corrente sanguínea, ele vai desencadear aquela série de mecanismos que a gente estava comentando antes. Mas, também, algumas bactérias gram-positivas, por isso que eu falo assim, a chave é o equilíbrio. Né? Mesmo, às vezes eu pego resultados de pacientes que têm uma alta concentração de Akkermansia mucinífila. Né? A Akkermansia mucinífila, em alta concentração, também não é indicado. E principalmente quando ela está majoritária. Até porque a Akkermansia mucinífila pode ter um papel mucolítico. Então, existe o equilíbrio. Lactobacillus é probiótico, mas algumas espécies de lactobacillus também em desequilíbrio podem ser potenciais agentes indutores de obesidade. Né? Então, o lactobacillus tem os dois lados, né? Que a gente chama, né, do lado negro da força. O próprio Clostridium, né? Várias espécies de Clostridium, elas colonizam o nosso intestino. Mas a gente sabe, por exemplo, né, que o Clostridium é um problema para os autistas, né? O Clostridium, e quando ele está em desequilíbrio, ele vai secretar algumas substâncias, como o ácido propiônico, que é uma neurotoxina. O Clostridium, e principalmente o Clostridium difficile, quando a pessoa faz antibiótico terapia de longa duração, a pessoa está internada e precisa tomar antibiótico 1, 2, 3 meses, antibiótico de amplo espectro, ele destrói toda a microbiota intestinal, e aquele Clostridium que estava ali quietinho, ele começa a se multiplicar, e aí faz um quadro infeccioso gravíssimo, que muitas vezes não existe nem antibiótico para tratar, e a única maneira de tratar... A colite pseudomembranosa, né? Essa aí é o medo de qualquer médico de UTI, comum em recém-nascidos prematuros, é um pavor, vamos falar assim. E é interessante porque, assim, um dos tratamentos preconizados nessas situações é o transplante de fezes, né? Que é autorizado pela Anvisa, né? Hoje, somente com essa indicação clínica, né? Verdade. Então, a gente tem essa questão, assim, por isso que é importante, como eu estava falando antes, né? É o equilíbrio. Não existe um padrão tão bem estabelecido como outros exames de sangue, né? De normalidade. Agora, desequilíbrio, você perde diversidade. Você tem aumento de bactérias pró-inflamatórias. Ou você tem diminuição de bactérias anti-inflamatórias, né, que seriam as bactérias, né, boas e as bactérias ruins. Se tem aumento de bactérias boas, isso não é interessante. Desculpa, isso é interessante se eu tiver aumento de bactérias ruins, isso não é interessante. Então, tudo tem que ser avaliado, né? E avaliado todo um contexto também, a indicação clínica. Por quê? Porque quando vai se olhar um resultado desses, vai se fazer uma curadoria desse resultado, é muito importante a gente entender por que o médico está solicitando esse teste. Por exemplo, né? Uma coisa é se eu tô interpretando o resultado de um sequenciamento de uma quantidade gigantesca de bactérias. Se aquele seu paciente tem síndrome de intestino irritado, outra coisa, se você pediu porque ele tem constipação, né? Ou tem autismo, ou tem diabetes, os perfis são diferentes. Então a gente tem que colocar
né, baseado em banco de dados, e esses bancos de dados são feitos através de curadoria de artigos, né, então a gente já tem perfis associados com diversas doenças, para você poder tentar entender um pouquinho melhor quais são essas alterações e o que pode estar levando, como é que a gente pode encaixar esses perfis bacterianos com aquilo que o paciente está relatando, porque esse é o principal objetivo, né? Quando Verdade. você quer fazer uma abordagem, eu quero saber, ó, o paciente tem constipação crônica, o que está acontecendo? Vamos tentar entender um pouquinho melhor essa microbiota intestinal e por que esses... Claro que muitos desses aspectos, eles são completamente multifatoriais, né? Eu não sou... vou ter a pretensão de dizer assim, não, é simplesmente o perfil bacteriano. E a grande questão que fica e que a gente ainda não consegue responder do perfil bacteriano é a pergunta, né? A pergunta de 3 letras. Causa ou consequência? Isso eu não sei ainda. Eu sei que ele está associado, né? Eu tenho associação com perfis de diabetes, de autismo, de depressão, de constipação, de síndrome de irritado, né? O que a gente quiser. Hoje a gente tem muita publicação mostrando isso. Agora, associação não quer dizer relação de causalidade. Eu não estou dizendo que ele está causando isso. Pode ser uma consequência, mas isso a gente não sabe ainda. Mas eu acredito que em alguns anos a gente vai ter essa resposta. Né? Porque não são estudos simples de conduzir. Verdade. Então a gente ainda está engatinhando ainda, né? Estamos na ponta do iceberg para muita coisa ainda. Então, exatamente. Esse nosso primeiro tópico, os possíveis mecanismos que associam a desbiose com câncer. Metabolização bacteriana de potenciais carcinógenos, isso a gente entendeu bem. Diminuição da imunidade, que 80% da imunidade está ali, né? Aumento da permeabilidade intestinal, que a desbiose pode provocar, a gente até explicou um pouquinho do LPS em excesso, tem que estar balanceado, que é um equilíbrio dinâmico, na verdade. Exatamente. A epigenética, que é a gente calar genes, não quer dizer que você tem um gene para câncer que você vai ter aquele câncer. Você consegue calar aquele gene com mudanças de hábito, dieta, etc. Aí entra a querida epigenética, né, que a gente, aqui no meu podcast, a gente já conversou bastante. E esse é interessante, modulação da atividade da P53. O que você tem para me dizer sobre isso? Isso é interessante. Saiu um artigo recentemente eu acho que foi na Nature, né? Eu até mandei para você essa semana, né? Não sei se você chegou a dar uma olhada. Que o microbioma intestinal e o P53, né? Que é um mecanismo de defesa. Eu sempre falo para o pessoal assim, é como se a gente tem o código genético, né? A gente tem o nosso código genético e pode ocorrer erros na duplicação desse código genético. Então, quando você está o tempo todo duplicando o teu DNA, né? E a taxa normal, aceitável de mutação é 1 para cada 1 milhão de bases. Então, uma para cada 1 milhão de bases que você está trocando, uma vai estar errada. E isso sem nenhum agente externo. Né? Se você não tiver qualquer coisa que possa aumentar essa probabilidade. Então, isso vai acontecer. O tempo todo a gente está sofrendo mutação. Só que existem mecanismos bioquímicos para você conseguir decifrar e ver, opa, tem uma base errada. Então, eu falo que o P53, se a gente pegar o nosso código de barra e pensar, o nosso código genético e pensar que ele é um código de barra, o P53 é como se fosse um leitor de código de barra. Ele vai fazer, ele vai passar por cima, opa, tem um erro aqui. Aí o que ele faz? Ele corta aquela região, né? Normalmente sem bases antes e sem bases depois. Pode ser uma inserção, ou uma deleção, ou uma troca mesmo de nucleotídeos. Então ele detecta que tem erro. Mas assim, se ele corta um pedaço do DNA, como é que a gente não perde essa informação, né? Porque tem que lembrar que a duplicação do DNA é semiconservativa. Você abre a alça do DNA que é dupla, você tem 2 alças sendo duplicadas. Então você tem uma molde e a outra. Então você corta um pedaço, você tem a outra, e aí a ativação de uma DNA polimerase. Então o P53 é um mecanismo de defesa, a gente tem vários mecanismos de defesa contra o câncer. E quanto antes você conseguir detectar, e aí a gente está falando do próprio sistema imune e dos nossos próprios mecanismos próprios, é mais fácil de corrigir. E nesse trabalho mostra que a interação do microbioma com esses genes pode, e esses genes eles são altamente plásticos, eles sofrem muita modificação, essa interação pode fazer com que esse gene, que ele tem uma atividade supressora dos tumores, ele pode se transformar num mutante oncogênico. Então, ao invés de defender,
ele pode fazer, você ainda está mais predisposto a determinados tipos de câncer, né? E naquele trabalho ele fala, né, principalmente do câncer coloretal, porque assim, também outra coisa muito importante, né, um conceito, a gente fala da bactéria, mas a bactéria, claro que ela é importante, mas o mais importante que a bactéria não é a bactéria, a presença dela, é o que ela vai produzir, é o que a gente chama de metabolômica, né? Os metabólitos bacterianos. Então, ele coloca lá que essas bactérias que produzem ácido gálico, elas podem alterar o P53 numa variante mutante que vai mudar essa atuação do P53. Né? E até ele coloca com possibilidades, né, uma das conclusões do artigo, inclusive até eu fiz um post hoje sobre esse artigo, que você pode, através da dieta, através também de antagonistas do ácido gálico, você conseguir minimizar esse tipo de atuação. Né? Então é bem interessante porque é uma abordagem diferente. Né? A gente tem abordagens mais tradicionais, como as que eu falei até agora, elas são mais tradicionais. Né? A própria epigenética também já é uma abordagem um pouco mais recente. Né? Mas essa do P53 foi algo que chamou bastante atenção, porque eu achei muito interessante. E é recente, saiu agora faz 10 dias na Nature. Excelente. Então, trocando em miúdos para o pessoal, uma disbiose, uma alteração aí em hábitos, estilos de vida, uma dieta padrão ocidental, uma dieta de lanchonete. Agora está começando a sair na ciência quais os mecanismos que isso está te fazendo ter os cânceres. Né? Trocando em miúdos, assim, bem resumido, falando sem ser na nossa língua do ciencies, vamos falar assim, em resumo é isso. Aí o tópico 2, que eu achei interessantíssimo também, que a gente separou, a importância do leak gut da inflamação crônica de baixo grau na patogênese das neoplasias. O que você tem aí para pincelar disso para a gente? Porque assim, o que acontece, né? Essa também é uma questão interessante, né? Inflamação crônica de baixo grau. E muitas pessoas vivem sob essa condição, né? Porque é um processo inflamatório, mas que ele é silencioso. Por quê? Ele é de baixo grau, você não tem os sintomas associados, né? E, infelizmente, as pessoas procuram mudanças, procuram atendimento médico, procuram orientação quando elas têm algum tipo de problema, né? Elas procuram o médico para tratar a doença, mas não para promover saúde, o que é um conceito bem interessante, né? Mas, enfim, e a manutenção desse equilíbrio intestinal é muito importante, por quê? Porque o sistema imune, e se a gente está falando em processo inflamatório crônico, a gente está falando que o sistema imune está o tempo todo sendo ativado. Ele está sendo o tempo todo sendo ativado, e ele está sendo ativado muitas vezes da maneira inadequada. Por quê? Como há essa perda, né, que o leaky gut, o que é? Um intestino vazado, né, um intestino poroso, né, que ele está permeável. E como ele está permeável, está entrando um monte de coisa ali que não deveria entrar, inclusive componentes microbianos, que estão fazendo com que o nosso sistema imune ele tenha que atuar, né, para tentar apagar esse incêndio. E apesar desse incêndio ele ser um incêndio pequeno, mas ele é constante. Né? E isso faz com que as células do nosso sistema imune, principalmente, né, a gente tem ali no intestino, no gout, a gente tem ali as células dendríticas que fazem esse trabalho de reconhecimento de antígenos, até depois ali dos enterócitos temos os macrófagos que também fazem essa apresentação de antígeno. O que é a apresentação de antígeno? Eles pegam essas substâncias que estão ali, processam e entregam essa informação para a célula mais importante da nossa resposta imune, que é o linfócito TCD4, ou Treg, T regulador, que vai pegar essa informação, vai processar, ele é a cabeça pensante, porque até então, quando a gente está falando, né, de muco, bactéria intestinal, células dendríticas, macrófagos, a gente está falando de imunidade inata, imunidade natural. Então, é uma imunidade, entre aspas, burra, porque ela sempre vai fazer a mesma coisa. Ela não tem a capacidade de entender e de modular essa resposta. Quando ela passa a informação para o linfócito Treg, aí o que ele vai fazer? Né? Ele é o principal modulador da resposta imune. A gente já começa na resposta imune específica.
Aí a gente já passa a informação para a célula imune inteligente. Ela vai secretar citocinas, né? Por exemplo, ela pode secretar interleucina 10 para inibir a proliferação de células imunes, né? No caso, o que é uma citocina? A citocina é uma pequena substância produzida pelo linfócito que ele vai fazer com que haja uma proliferação de células à resposta imune. Então, quando há uma inflamação, precisa de célula resposta imune. Opa, tem alguma coisa acontecendo ali. Vamos mandar a célula sistema imune para tentar resolver aquele problema. Agora, quando não tem, ou quando esse problema foi resolvido, ele faz o contrário. Ele começa a secretar uma citocina que é inibitória, ou seja, ó, não produz mais linfócitos. A gente tem ali os linfonodos regionais no intestino, por exemplo, as placas de Paia. Ele não precisa mais, chega, né? Já acabou. Então, quem faz tudo isso é o linfócito Treg. Quais células ele vai ativar? Eu preciso ativar macrófago, neutrófilo, linfócitos B, que vão produzir imunoglobulinas, principalmente quando a gente fala de intestino, né? Falhou um pouquinho. Tá me ouvindo? Oi, deu uma travadinha. Tá. Aonde vocês, até onde vocês conseguiram ouvir? A questão dos Tregs, que eles pegam a informação, aí não é mais a inata, né? É a adquirida. Tá. Então, assim, vamos lá. Né? O Treg, então, é a parte inteligente da resposta imune. Né? E aí você me avisa se falhar o áudio, tá? Você faz um sinal para mim que daí eu paro. Beleza. E ele que vai regular toda a resposta imune específica. Né? Então, ele é o grande modulador. Ele é dessa indústria da resposta imune, ele é o diretor-geral. Ele vai fazer o quê? Ele vai produzir as citocinas e você precisa de mais célula de determinado tipo e outras células, ou mesmo produzir citocinas inibitórias. Né? E um dos principais componentes de imunidade do nosso intestino é produzido através dos linfócitos B, que são as imunoglobulinas A, que são as imunoglobulinas de mucosa. Então, assim, o que eu estava comentando depois, né, que eu acho que é muito importante para a gente chegar ao câncer. O nosso sistema imune, quando você tem esse processo, ele está constantemente sendo ativado, o tempo todo. Então, ele fica mais debilitado. Por isso que essas pessoas que têm leaky gut, que têm desbiose, elas têm mais infecções, elas têm mais alergia, elas tendem a engordar. E a gente sabe também que as pessoas que são imunossuprimidas, elas estão mais suscetíveis a neoplasias. Por isso que, se a gente pegar do ponto de vista epidemiológico, quem tem mais câncer? Criança e idoso. A criança tem o sistema imune imaturo, o idoso, o sistema imune debilitado. É claro, isso falando de uma maneira bem macro. Né? Então, a partir do momento que você tem essa inflamação crônica, mesmo que de baixo grau, você faz com que o teu sistema imune comece a ficar debilitado. E o teu sistema imune é fundamental, principalmente nos estágios iniciais da defesa do câncer. É claro que quando há uma formação de um tumor, de metástase, o sistema imune já não deu mais conta. Né? Aí é um outro problema. A grande questão é que ele consiga atuar no estágio inicial, no estágio de início de formação dessas células cancerosas. E é isso que as pessoas ficam mais suscetíveis. Excelente, excelente. Aí, por estar com essa inflamação de baixo grau, a modulação da atividade do P53 fica ruim, e aí é o ciclo vicioso. Aí, aquela célula cancerígena que entrar em apoptose, ia morrer, já consegue, vamos dizer, eternizar, né? Que o câncer, na verdade, é a eternização daquela célula, se proliferar de forma descoordenada e pronto. E aí desencadeou o câncer. Você pode ter uma genética, com essa epigenética toda você ajudou aquilo ali a se manifestar e
pronto. É o samba do crioulo doido, né? Daí para frente. Exatamente. É Aí, uma bola de neve, né? exato. A ideia aqui é a gente parar no começo. Então, a magia antes de tudo isso acontecer. E o tópico Exatamente. 3 que você escolheu, eu achei interessantíssimo, que é uma pergunta. Existem microbiomas específicos para cada processo tumoral? O que você tem a me dizer sobre isso? E esse também é extremamente interessante, que é um artigo recente, que saíram dois, na verdade, né? Um na Nature e um na Science, falando que os processos tumorais, eles fizeram análise dos 7 principais, os mais comuns, eles têm microbiomas específicos. E a diversidade desses microbiomas também está associado com alguns prognósticos melhores ou piores, né? É interessante porque a menor parte dos processos tumorais estão associados com agentes infecciosos. Mas se a gente pegar dados, inclusive de um desses artigos, ele fala em 16%. 16% dos cânceres têm associação com algum agente infeccioso. E aí fica fácil para as pessoas, porque elas vão pensar, mas o que tem a ver infecção e câncer? Se a gente pegar o exemplo clássico, é o HPV. Né? O HPV é o exemplo clássico, porque qual é o problema do HPV? Ele pode promover alterações celulares que podem originar, na mulher, né, um carcinoma. Mas isso funciona para hepatite B, para hepatite C, para o HIV, o próprio Helicobacter pylori, né, que pode, através desse processo inflamatório, gerar um câncer de estômago, né, e aí vai. Então, 16% estão associados a processos infecciosos, ou seja, micro-organismos, direta ou indiretamente. Agora, essa questão que eles colocaram, né, dos perfis microbianos, e também, assim, não só os perfis, né, e aí eu volto àquela questão, os metabólitos bacterianos estão associados, né, isso a gente pode medir hoje na corrente sanguínea com até o prognóstico desses pacientes. A gente sabe que alguns, principalmente o câncer de pulmão, o câncer ósseo, estão associados com diversidade bacteriana e produção de metabólitos. Isso quando a gente fala de diagnóstico precoce e mesmo também de terapia, porque esse microbioma do tumor vai interferir na terapia antineoplásica, né? Então a gente começa a mudar um pouquinho a regra do jogo, ou a gente vai tornar esse jogo um pouquinho mais complexo, porque a gente vai entender que tem outras coisas envolvidas ali do que simplesmente, né, matar essas células neoplásicas. Tem que pensar que também tem essas bactérias que têm o tecido neoplásico tem todo um metabolismo próprio, né? Um tecido diferente que está ali e ele tem um metabolismo. A partir do momento que você consegue diminuir o metabolismo dessas células neoplásicas e também diminuir a capacidade de angiogênese, que é muito importante nos cânceres invasivos, você consegue controlar esse tumor. E o que está começando, isso também é recente, né? Saiu agora faz um mês. Você começa a ter mais uma ferramenta, mais uma abordagem que, obviamente, não exclui as outras, é uma abordagem adicional, para você olhar o câncer e também tentar estratégias para não só inibir a proliferação dessas células, mas também inibir a formação de metástases. Pronto. Isso seria mais uma arma no arsenal diagnóstico e terapêutico que está surgindo aí para ajudar, né? E até prever prognósticos, né? Que às vezes uma certa associação já está associada a um desfecho pior. Então a gente já, até para classificar um paciente como terminal ou classificar um paciente que ainda tem alguma chance de cura, é interessantíssimo isso. E até estão propondo testes diagnósticos que a gente coleta o sangue da pessoa e a gente vai procurar DNA, não vai procurar bactéria, vai procurar DNA bacteriano livre na nossa corrente sanguínea, não é bactéria, e a quantidade desse DNA também está associada com vários perfis de tumores, que é algo também extremamente interessante e que poderia fazer com que a gente tivesse um diagnóstico mais precoce, porque todos os testes sanguíneos que a gente tem no laboratório, que são o que a gente chama, né, dos marcadores tumorais, eles são muito ruins para o diagnóstico, eles são bons para o acompanhamento, para o monitoramento do paciente, mas eles são ruins por quê? Porque eles são pouco específicos e pouco sensíveis, né? A partir do momento que a gente conseguisse dizer, não, realmente, quando você tem um aumento do DNA dessas tais bactérias aqui,
isso pode estar associado com determinados tipos de câncer, isso vai ser muito bom. Agora, né, o que também a gente tem que lembrar, e hoje essa questão da análise de dados, a inteligência artificial está entrando com tudo na medicina, mas a gente tem que lembrar que nada vai substituir o olhar do médico. Por quê? Porque você tem a informação, ele vai ter que saber direcionar essa informação de acordo com o que o paciente tem, né? Porque você vai ter uma gama muito grande de informações. Então, esse olhar do médico, a experiência do médico, e aí associar essa informação laboratorial, que é um dado cru, né, com o que aquele paciente tem, com a história daquele paciente, aí sim que vai fazer a diferença. Pronto, é contextualizar, né? Informação. Por Exatamente. informação é burra se você não contextualizar. Aí entra no Exatamente. nosso próximo tópico, que existem então perfis bacterianos associados ao câncer coloretal. É que o câncer coloretal, até pela a grande quantidade que a gente tem de bactérias nessa região, é mais fácil a gente fazer uma associação direta, né? Então, existem vários estudos de grande importância, né, revisões sistemáticas, mostrando algumas bactérias com associação direta. A gente tem os Streptococcus galolíticos, a gente tem o Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micas. A gente sabe que essas bactérias têm uma relação direta. É claro que, né, tudo isso que a gente falou até agora vale também, mas quando há um aumento dessas bactérias, ou uma presença dessas bactérias associado com alterações de celulares, ou paciente com histórico familiar, né, que é muito importante no câncer coloretal, né, paciente com alguma sintomatologia, essas espécies são o que a gente chama de biomarcadores. O câncer coloretal é mais fácil nesse sentido. Então, são espécies que tem que ficar de olho nesses pacientes, né? Os pacientes que têm, por qualquer motivo, uma predisposição ou um alerta para o câncer coloretal associado, né, com o exame clínico, exames de imagem, essas bactérias elas já são descritas como importantes biomarcadores do câncer coloretal. Mas hoje ainda estão sendo descritas outras. Eu compilei essas três porque eu acho que elas são as mais importantes. Tem trabalho que fala até do próprio Fecalibacterium praunitzii, que é uma das bactérias, né, que é uma das queridinhas. A gente tem hoje as queridinhas, é o Fecalibacterium praunitzii e a Quermansia mucinifera, mas vem aquela história. Tudo depende de um contexto. As bactérias são excelentes, isso é indiscutível, mas, né, existe uma contextualização, existe um equilíbrio desse ecossistema e existe também toda uma história desse paciente, né? E a gente tem que lembrar da influência do código genético. Se o paciente tem, por exemplo, algum tipo de história familiar, ele é um paciente de risco. Eu li recentemente um trabalho que eu acho que foi feito no Hospital de Câncer de Barretos, que lá eles vamos dizer, né, tem um material humano imenso para estudar e essas lâminas do anátomo patológico deles também, fica tudo arquivado, uma biblioteca imensa ali e provavelmente isso que você está falando aí da inteligência artificial, aplicar nesse tipo de material que tem, vai descobrir muita coisa interessante, né? Não, exatamente, porque daí você vai começar a verificar padrões, né? Padrões, e aí faz associação. E o que a gente faz, a medicina sempre fez isso, né? A partir de uma associação, você começa a estudar. Então, os nossos ancestrais, eles comiam uma determinada folha lá quando eles estavam com dor de barriga. Eles, pô, eu comi aquela folha ali e eu melhorei. Então, o que eles vão fazer? Toda vez que ele tiver dor de barriga, eles vão comer aquela folha. E depois, quando a gente foi pesquisar substâncias, eu preciso de um antibiótico. Né? Opa, será que naquela folha lá não tem alguma substância? Porque o cara está com diarreia, então ele está com uma infecção intestinal. Ele come a folha, ele melhora. Então, essas informações, né, que são informações de associação, elas sempre foram utilizadas na história da medicina. Então, opa, tem uma associação. Se tem uma associação, deve existir alguma relação. Essa relação é causal, ok, então vamos investigar. Será que tem alguma substância ali produzida por essas bactérias que está fazendo com que haja o processo, né, no caso do câncer coloretal? Sim, há um desequilíbrio dessas bactérias, elas produzem, como eu comentei antes, né, o ácido gálico. O ácido gálico pode fazer com que haja essa virada de chave no P53 e a pessoa ficar mais suscetível.
Então, existe sempre uma relação, quando existe associação. Você vai dizer, mas Alessandro, tu não acabou de falar que a gente só sabe que tem associação? Sim, porque a gente ainda não teve capacidade de conseguir descobrir quais são essas relações. Porque se existe uma relação de associação que é estatisticamente significativa, significa que alguma coisa ali tem que estar acontecendo, né? Porque não pode, né? Só que o que acontece? A gente não conseguiu... Ajuda a gente a levantar hipóteses para pesquisar Exatamente. mais. Exatamente. Se a gente não conseguiu, não sabe ainda, porque a gente não chegou lá ainda. Mas a gente vai chegar. Tudo é muito novo quando a gente fala sobre essa questão de sequenciamento genético, né? A gente tá engatinhando ainda. Então, e está sendo muito estudado, né? E, por exemplo, está falando agora de perfis de associação, de tratamento de doenças com bactérias. O transplante de fezes, né? O que se estuda transplante de fezes no mundo é uma coisa absurda. Absurdo. A gente tem... e quando você quiser ver, né? As pessoas quiserem entender, pô, será que está sendo pesquisado sobre isso? Vai lá no site, né? clinicaltrials.gov. Você vê ensaio clínico registrado, ou seja, que passou por comitê de ética, por universidades sérias, com pesquisadores extremamente relevantes. Vai lá e digita, né? Por exemplo, fecal microbial transplantation, FMT. Tinha mais de 300 ensaios clínicos registrados para entender como é que o transplante de fezes pode ser utilizado. E a última vez que eu fiz um levantamento, tinha 41 indicações clínicas diferentes. Autismo, depressão, diabetes, HIV, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson. Quer dizer, o pessoal está estudando no mundo todo. É questão de tempo, e esses ensaios clínicos, eles são importantes porque eles vão ajudar a gente a entender essa relação causal. Né? Porque são estudos que eles vão acompanhando os pacientes, vão fazendo os exames e eles vão entendendo. Opa, peraí, vai ficar mais fácil da gente conseguir entender, né? Se realmente tem uma relação de causalidade ou não. Excelente. No transplante de fezes estamos engatinhando, né? Ainda mais no Brasil, para se fazer protocolos para isso é difícil. Eu estava falando numa live anterior à nossa sobre o ozônio, tanto que ele já está difundido no mundo, e que aqui no Brasil, sim, se você é médico e fala de ozônio, você é picareta, é complicado. Vamos dizer, a ciência no Brasil, não só a ciência, como os órgãos legisladores, tem muito a amadurecer ainda, né, Alessandro? Não, exatamente, né? E são aqueles 3 passos, né, de uma inovação. Primeiro, as pessoas repreendem veementemente, né, aquilo. Depois elas tendem a ignorar. E no terceiro passo, elas não só vão aceitar, como elas vão ser entusiastas quando elas verem que funciona. Isso é normal, né? Agora, o que a gente vê aqui no Brasil, a gente está muito atrasado. O transplante de fezes no mundo todo acontece. Existe banco de fezes, públicos inclusive, né? Que são utilizados. O que a gente precisa é regulamentação. Porque as pessoas falam, mas morreu. Saiu aquele artigo lá no New England, acho que um ano atrás. Porque o cara fez transplante de fezes e morreu com bactéria muito resistente. Tudo bem, mas quais foram as condições que ele fez? Será que foi feito todo um protocolo? Né? E o exemplo que eu sempre dou, é um exemplo meio ridículo, mas é verdadeiro. Quantas pessoas morreram no Brasil por causa de transfusão sanguínea? Há anos atrás, não é? Faziam transfusão porque precisavam, aí pegavam um HIV, uma hepatite e depois morriam. Hoje isso pode acontecer? É claro que pode, mas a probabilidade é muito pequena, porque com os testes que a gente tem hoje de triagem, a possibilidade de você fazer uma transfusão sanguínea e receber um sangue com HIV é mínima, porque você faz teste de detecção, teste molecular. Pode acontecer? Pode. Não, nenhum teste, não existe teste diagnóstico 100%. Não tem, é impossível. Você vê lá no artigo, 100% de sensibilidade, 100% de especificidade. Não, ou ele está mentindo, ou ele testou uma amostragem muito pequena, porque nenhum teste, né, diagnóstico é 100% sensível, 100% específico. Não existe. Pronto. E vou responder a M. Fernanda. Quem está aprendendo a mudar o estilo de vida aos 37 anos vai ajudar a envelhecer bem? Com certeza, M. Nunca é tarde para começar. Tá? O corpo ele tem uma resiliência muito grande, então você só tem a melhorar com mudanças de hábito e estilo de vida. Excelente. Eu estava falando, pessoal, muita informação nova, embasada em estudos recentes. Então, para o pessoal ver que a ciência está avançando, que isso
não é modinha, negócio de falar de bactéria, isso veio para ficar mesmo e é a nova fronteira da ciência, né, Alessandro? A gente já desbravou a maioria dos habitats, dos ecossistemas aqui na Terra e dentro da gente tem um que estamos engatinhando, né? Não, exatamente, né? A gente tinha essa barreira até o início do século, que era a barreira do código genético, que a gente rompeu, né? Por quê? Porque hoje a gente sequencia o genoma completo de uma pessoa em um dia, em São Paulo, né? É tranquilo. Mas a gente achava não, os cientistas tinham a presunção de dizer assim, não, eu vou descobrir o código genético, eu vou sequenciar o genoma completo de uma pessoa e eu vou ter resposta para todas as doenças. Aí se entendeu que existe uma coisa chamada epigenética, que é como o ambiente e as nossas escolhas interferem nos nossos genes. Como eles podem fazer com que esse gene seja silenciado ou se ele comece a ser expresso. E hoje a gente vê que, além disso, a gente tem também o microbioma. Como esses micro-organismos interagem com os nossos genes e interagem com a nossa epigenética. E isso é uma interação que está acontecendo o tempo todo. Claro que o que a gente tem do nosso gene, do nosso código genético, eu não consigo mudar por enquanto, porque existe algo chamado CRISPR, que é o quê? Ferramenta para a gente fazer edição gênica, ou seja, mudar algum gene. E também isso é interessante, porque o que eu acho legal, assim, para a gente encerrar, né, uma mensagem. A medicina está fazendo o quê? Ela está olhando para trás. Ela está vendo que o futuro é olhar para o passado. Então, essas estratégias está vendo assim, é muito tecnologia, eu preciso ter os melhores exames, os melhores diagnósticos, os melhores medicamentos. A gente sabe que a maioria dessas doenças, elas são facilmente prevenidas com estratégias simples. E o CRISPR, que é algo altamente tecnológico, que eu vou conseguir, por exemplo, eu vou detectar que você tem uma mutação em um gene, que essa mutação é predisponente por câncer coloretal, por exemplo, que a gente estava falando. Através do CRISPR eu posso silenciar essa mutação. E o CRISPR, na verdade, é o mecanismo, é o sistema imune da bactéria. É como a bactéria se defende da invasão de vírus. E ela consegue mudar o material genético do vírus que está invadindo para que ele não seja agressivo. Então, isso é um mecanismo. É como se fosse uma tesourinha do DNA, corta aquela região ali e muda. Né? Então, o que a gente está vendo é isso. A medicina está olhando para trás para ver, não, tudo bem, a tecnologia sempre ela é importante. A tecnologia sempre vai ser bem-vinda. O que a gente não pode é depender disso. Né? Interessante, interessante você falar isso da medicina olhando para trás. Tem alguns exames que são tradicionais, são do século passado até, que é o coprológico funcional, que a Sim. gente, da modulação intestinal, ele dá muita informação para a gente. E tanto que tem laboratórios que pararam de fazer, que está voltando a fazer, por conta do aumento da indicação, que é sob demanda, né? Sim, o problema do coprológico funcional, você como prescritor vai poder falar isso melhor do que eu, né? É a heterogeneidade desses exames, desses resultados. Então, se você pegar no Brasil, são muito poucos laboratórios que fazem um exame coprológico funcional da maneira adequada, né? E isso acontece porque, ao contrário dos outros exames, e eu sou de laboratório, eu fico bem à vontade para falar isso, ao contrário dos outros exames, por exemplo, um hemograma. O hemograma, você tem protocolos rígidos para fazer um hemograma. Então, você não vai ter muita diferença de metodologia de um hemograma de um laboratório para o outro. Agora, o coprológico não, é uma terra de ninguém, cada um faz do jeito que quiser. E até eu vi o Bruno Zilber falando, né, que tem um senhor que faz um curso, eu esqueci o nome dele, que tem 80 anos, que dá um curso de coprológico funcional, que ele faz, mas assim, é ele que faz, né? É artesanal, ele tem aquela coisa que ele olha ali no microscópio. E isso em larga escala não funciona. A gente precisa de protocolo que eu possa pegar o exame que ele está fazendo lá e trazer para qualquer lugar do Brasil. E é isso que a gente não tem no coprológico funcional, por isso que a gente tem um exame completamente heterogêneo. Tem poucos laboratórios que fazem um exame excelente e tem muitos laboratórios que fazem um coprológico funcional muito ruim. Mas é um exame, muitas vezes, né, a gente está falando de microbioma intestinal, sequenciamento. A pessoa está atrás do sequenciamento, que é uma coisa de altíssima tecnologia, sem dúvida, mas um coprológico funcional ia resolver o problema dela. Né? Ela não precisa saber a sequência daquelas bactérias ali, tal, para entender que o intestino não está funcionando bem. Também não estou querendo dizer que o microbioma não tem utilidade, não é isso. É que cada caso exige uma solução diferenciada. Por isso que precisa do olhar do prescritor. Né? Mas as pessoas têm essa tendência.
isso aqui é novo, isso aqui é tecnológico, todo mundo está falando, pô, maravilha. Não, não necessariamente você vai precisar disso. Tá? Pronto, acho que fechou bem o assunto, ficou excelente, o pessoal vai entender a mensagem que a gente quis passar. Uhum. Eu sempre peço, Alessandro, para meus convidados falarem livros que mudaram sua vida. Não precisa ser necessariamente da área, mas pode ser da área também. Bom, assim, um livro que mudou a minha vida, que eu li ano passado, mudou um pouco a minha visão, foi do Yuval Harari, O Homo Deus, né? Porque ele fala muito disso, né? E ele fala muito dessa questão do homem se unindo à inteligência artificial, e ele fala que a biotecnologia vai mudar a maneira como a gente vê a vida, e as pessoas querem se transformar, o homem está com essa intenção de se transformar num Deus, uma pessoa, algo que é acima do bem e do mal, divino, e que tem. Eu acho que a gente vai chegar, se a Terra não for destruída antes disso, a gente vai chegar a terapias ou a estratégias que vão fazer com que a pessoa tenha uma expectativa de vida infinita. Né? Acho que a gente vai chegar lá, não vai ser talvez nesse século, é por isso que eu falei, não, se não destruírem o mundo primeiro, a gente vai chegar. Então esse foi um livro muito legal. E um livro que mudou assim, a minha concepção, né, uma coisa mais tecnológica, mas assim, um livro que já é mais antigo, que também assim foi muito interessante, a gente fala dessa questão dos micro-organismos, né, que é o livro do Rob Knight, O Mundo Secreto dos Micróbios. Ele acho que talvez foi o pioneiro nessa abordagem, né, e é legal porque é médico, ele fala, né, do nascimento do filho dele, que eles fizeram o batismo vaginal, e ele conta, e sem dúvida nenhuma, hoje no mundo ele é o pesquisador mais influente nessa área, né, de microbioma, de sequenciamento. Então, acho que esses dois livros, assim, de maneiras bem distintas, eles realmente mudaram a minha maneira de ver não só a ciência, mas também a nossa vida. Né? Excelente. Você tem um filho com um filho com diagnóstico, né, de autismo. Uhum. Tem alguma literatura nessa área que você indicaria, que você também pesquisou, procurou? Porque eu tenho muitos seguidores que têm filhos autistas, tudo, e estão buscando qualidade de vida para eles. Assim, específico não, mas tem muitos trabalhos, né? Quem tiver interesse, eu tenho bastante material, assim, falando sobre isso, coisas mais técnicas, né, para quem for profissional da saúde e coisas mais leigas para principalmente pais, né? Até aproveitando que você falou sobre isso, amanhã à noite eu vou fazer uma live com um advogado, né, que ele vai falar, ele é especialista em crianças especiais, ele vai falar sobre o direito dos autistas. Então, assim, para quem tem filhos ou tem conhecidos autistas, tem uma série de direitos civis que são importantes e a gente vai discutir sobre isso. Eu acho que é muito interessante. Agora, né, como você perguntou, se alguém tiver interesse, pode me mandar uma mensagem, eu posso indicar alguns. Como eu falei, se for da área da saúde, tem vários artigos muito interessantes, coisa recente também, bem inovadora, principalmente nessa questão de metabólitos bacterianos. Por exemplo, saiu algo recente agora de aumento de dopamina urinária associado até com a manifestação clínica, né? E dosagem de alguns ácidos urinários para entender qual é a gravidade do autismo. Então, a gente sai daquela coisa tão subjetiva de diagnóstico para ter alguma coisa mais concreta. Eu acho muito interessante essa abordagem também, para ajudar, né? Não para substituir. E quando sempre a gente fala alguma coisa, ele quer trocar. Não, não é substituir. É mais uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar. E tem também alguns materiais para quem não é da área, mas que tem filhos ou tem conhecidos, né, que queiram, assim, alguns artigos que são interessantes, eu posso mandar, fico à disposição. É sempre um público que eu gosto bastante de conversar, porque a gente sofre com isso também, né, e essa união entre os pais é muito importante, troca de experiências, né. Excelente, excelente. Para a gente fechar, como te encontrar e seus projetos futuros? Bom, pode me encontrar aqui no Instagram, né? Meu perfil é Alessandro Micro. Sempre aqui, todo dia tenho postado assuntos. E como eu falo de micro-organismos, né? Eu fico, como é que eu posso dizer? Num campo que eu falo do lado bom e do lado ruim. Né? Então, eu tenho muitos posts falando de doença infecciosa, de resistência das bactérias antibióticas, que é o principal desafio da Organização Mundial da Saúde, que é a parte, né, bactérias pelo lado ruim, mas falo também dessa questão do microbioma e dos avanços da ciência.
O que a gente tem um projeto bem interessante, até é legal eu estar falando isso com você agora, e a gente precisa de engajamento das pessoas, que a gente está começando a discutir protocolos de prescrição e de regulamentação do transplante de fezes. Porque hoje no Brasil existe para infecção por Clostridium difficile. O que a gente sabe é que as pessoas têm feito, entre aspas, né, clandestinamente, de maneira off-label. Né? Alguns médicos prescrevem, precisa ter consentimento, precisa ter uma série de requisitos, o que torna também o procedimento muito caro. Né? Teve uma pessoa que me procurou no direct do Instagram e comentou que ia fazer um transplante de fezes. Eu não entendi muito bem, ele falou que um homem jovem, 19 anos, que tinha infecção, candidíase de repetição, que já fez todos os tratamentos possíveis e imagináveis, e ele conversou com um médico, ele não me falou quem é, também não interessa, né? Ele ia fazer o transplante de fezes. Ia pagar 17 mil reais. Né? Eu achei um valor extremamente alto, né? Mas enfim, o que a gente quer é regulamentar. Regulamentar, colocar protocolo, ajuda a evitar esses abusos, né, Alessandro? Exatamente. E você coloca regras, né? Olha, dá para fazer assim, assim, assado. Precisa ter um prescritor, né? Tem que ter seleção dos doadores. O que precisa ser feito? Ó, precisa fazer esse exame. Né? Porque a gente vê que assim, ó, é muito importante. Por exemplo, assim, pessoas com depressão, que fazem uso de medicamentos extremamente agressivos, com efeitos colaterais devastadores, que muitas vezes um transplante de fezes poderia ajudar. Claro, sempre lembrando, né, uma indicação clínica bem criteriosa. Não é aquela coisa, vamos fazer de qualquer jeito. Não. Tem uma indicação clínica criteriosa, passar por uma avaliação de alguns profissionais, o doador passar por uma triagem, como é feito na Austrália, um protocolo de 27 passos. Eles passam por exames de fezes, exames sorológicos, exames psicológicos. É muito interessante o protocolo australiano para o doador de fezes. A gente faz, você escolhe uma pessoa, esse aqui eu conheço, é meu amigo, é meu vizinho aqui, o cara é saudável porque ele é magrinho, ele é atleta, tal, então ele vai doar as fezes para fazer o transplante de fezes. Né? E não é assim. Então, a partir do momento que tem uma regulamentação, eu acho que você começa a fazer com que o processo seja bem definido e ele vai ser feito da maneira correta, porque ele é feito. Não adianta a gente fechar os olhos e que não é feito. Né? Então, ok, existem indicações clínicas para isso, a gente tem também muito bem documentado na literatura, então por que a gente não faz do jeito certo? Então, esse é um projeto importante que a gente tem de estar, né, começando a conversar com as pessoas, para que a gente precisa de massa crítica também, para escrever esse protocolo e para levar a Anvisa, o Ministério da Saúde, e começar a levantar essa discussão. Né? A gente já está autorizado para infecção pelo Clostridium, já facilita. Né? A gente gostaria que ele fosse autorizado para outras indicações clínicas também. Excelente. Eu sabia que esse bate-papo ia ser bom, não tinha como ser diferente. Uma pessoa extremamente gabaritada como você. Muito grato por você ter aceitado vir falar com o meu público. Eu que agradeço. Vamos marcar outras vezes. Aqui o assunto, assim, passa muito rápido o tempo, né? E assim, quando a gente faz aquilo que a gente ama, poderia ficar falando aqui a noite toda sobre isso. Poderia ficar conversando, podia estar num barzinho tomando um negocinho, comendo uma carne, batendo papo, né? Porque é prazeroso. Verdade. O tempo passa, a gente nem vê. Fica tranquilo, vamos ter outras oportunidades, tá? Você pode saber que tem um amigo aqui, tá? O que precisar aí também. Protocolos de pesquisa, eu tenho muito interesse, viu? Pode me contactar. Dúvidas na parte de proctologia, pode também me contactar. Fica com Deus, gratidão sempre. Eu que agradeço. Carpe diem. Você também. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.